uma estação no padrão Aurora. Então, nós procuramos regiões ainda bastante preservadas, ecologicamente sadias, dentro do que isso é possível. E nessas regiões, a partir de colinas suaves, nós buscamos a implantação das estações. Elas partem realmente de um trecho, vamos dizer, inicial, há uma torre nessa construção, módulos de serviço logo no início do processo, e aí a partir daí essa circulação começa a quebrar dentro de uma geometria razoavelmente livre, né? Mas que vai fechar em algum momento esse anel. Aqui em frente a essa torre há um anel d'água também, que é parte da mecânica radiônica do assentamento, porque há toda uma estrutura de cristais que são colocados de tal maneira que nós possamos manter um clima em níveis conscensionais superiores adequados para a vida humana. É muito importante essa ideia essa consciência de que nós não somos da Terra, nós estamos na Terra. Nós estamos num dos infinitos planetas onde a criatura humana está, né? E mesmo que a ciência negue essa possibilidade hoje, os módulos vão seguindo aqui os seus caminhos. Dentro dessa grande primeira praça, apenas 3 funções são permitidas, além do anel d'água. Uma câmara de cura, outra que nós chamamos de câmara de contato, onde se desenvolverão experiências extracorpóreas, extrafísicas, e também uma unidade que é voltada para as crianças de faixa etária bastante pequena, até 3 anos de idade, para que elas possam se beneficiar desse espaço reservado com toda a tranquilidade. Já que o processo educacional, escolar, numa comunidade dessa também foi completamente repensado. Mas aqui a coisa é feita, vamos dizer, na prática. Existe um compromisso interno de repensar as coisas. A educação necessariamente, assim como os sistemas terapêuticos, tem necessariamente que estar dentro de uma proposta dessa, e estão profundamente discutidos. A medicina baseada em medicamentos alopáticos realmente precisa ser repensada. Nós partimos para soluções de caráter mais vibracional, nós trabalhamos com imposição de mãos, nós queremos resgatar a homeopatia, algumas técnicas orientais como a acupuntura, o tai chi chuan, o qigong. São técnicas extraordinárias porque eles mexem com a dimensão que efetivamente está adoentada. Não existe doenças, existe o doente. Porque o seu corpo será tão mais sadio quanto mais integrado é esse indivíduo com o próprio corpo e com a sociedade e a comunidade na qual vive. Integrado nos melhores do sentido. Indivíduos livres, felizes, né? Abertos a novas possibilidades e assim por diante. Então, um assentamento desse e sustentabilidade não tem a ver apenas com aspectos tecnológicos. É um universo de coisas que precisam ser consideradas. Então, aqui é o lugar das crianças, aqui é a câmara de contato com outras dimensões de realidade, e a câmara de cura. Não é um hospital. É o local onde as pessoas deslocam os seus próprios corpos e são assistidos, inclusive por tecnologias hiperfísicas. Essa área aqui não é uma área cultivada. E não é grande também. Alguma coisa como 90 metros assim, 80 metros assim, é, portanto, uma praça pequena. Porque essas comunidades, elas têm da ordem de uns 365 pessoas. Porque esse é mais ou menos o número máximo de pessoas com as quais podemos ter uma relação de afinidade profunda, sem que tenhamos que conviver com a ideia de estranhos. Isso é um fenômeno interessante que é completamente desconhecido da nossa ciência. Nós somos campos de força. Quando estamos numa cidade grande, onde todas as pessoas nos são estranhas, nós recolhemos esse campo de forças. Por uma sensação de temor, de medo,
de relacionamento com pessoas que não sabemos o que pensam, o que são, o que sentem, o que querem a nosso respeito, enfim, as desarmonias que vivem. Então nos recolhemos. Nesse estado de recolhimento, além de um profundo cansaço que nos dá, por mantermos nessa situação, alteramos metabolismos que a ciência nem desconfia que ocorrem no nosso corpo, na nossa mente, em outros níveis de realidade. Nós, por exemplo, naturalmente podemos nos livrar de metais pesados, mas só conseguimos fazer isso se esses campos podem ficar abertos e soltos. Se ele se recolhe, recolhemos também toxinas diversas. Não conseguimos nos livrar delas. Não temos recursos se nos mantemos prisioneiros numa camisa de força. No entanto, se vivemos entre pessoas que amamos, que conhecemos, com as quais nos relacionamos, com quem temos afinidade, em função da escala do assentamento, nós podemos ampliar os nossos campos de energia e de força e nos sentirmos em paz, sem medo, abertos, podemos trocar olhares com as pessoas, abrir o coração, até mesmo a nossa telepatia começa a funcionar, passamos a ser um organismo coletivo sem deixar de sermos indivíduos. Esse sistema de coisas depois se amplia através do desenvolvimento de um anel mais externo, que pode partir, em princípio, na verdade, de qualquer lugar desse anel anterior. A geometria, embora tenha essa estrutura, ela não precisa ser rígida. Essa segmentação pode ocorrer de uma maneira bastante espontânea, criando espaços muito agradáveis nesses pontos de articulação. Podemos ter recantos agradáveis com arvoredos, com abertura para esses corredores, os modos de serviço. Suponha, por exemplo, que aqui seja um local onde se pratica um artesanato utilitário voltado para o vestuário da comunidade. O fazer o fio, fazer o tecido, fazer a roupa, reformar o vestuário, vestuários mais adequados do que esse que somos quase que obrigados a utilizar no mundo moderno, compatíveis com os esforços da natureza para sobreviver. E atividades de música, aqui já é uma habitação, enfim, a ideia é que haja uma pluralidade de ocupações, sem prejuízo de uma certa concentração de serviços comunitários, mais nessa região próxima à torre, porque aqui é o acesso à comunidade, Poderemos chegar eventualmente durante um tempo com automóveis. Aqui está o local do estacionamento. Não há automóveis aqui. Podem existir bicicletas, mas esses corredores são cobertos. Ao vermos um corredor desse em corte, nós vamos ver que eles são corredores assim, simples, fechados, ora abertos, em que as pessoas então circulam aqui. As crianças podem circular aqui, ao lado, tanto de um lado de um outro, onde for possível, há caminhos arborizados, há mesas de cultivo para cá, há mesas de trabalho voltadas para lá de dentro, pracinhas onde as pessoas dentro poderão bater longos papos enquanto trabalham artesanalmente em alguma necessidade, alguma demanda da comunidade. Então são espaços bastante, enfim, multiuso. E recantos podem ser criados em todos, quer dizer, não é uma estrutura rígida, fechada, acabada, absolutamente. Pelo contrário, dentro dessa geometria sagrada e radiônica, ela deve se expressar da maneira mais livre possível. Até porque, até que as comunidades do mundo inteiro se consolidem como uma experiência, enfim, comum, nós viveremos um longo tempo de acomodação, um longo tempo de improvisação, porque há outros fatos que a ciência, os meios de comunicação e os governos nos negam saber, a não ser que sejamos investigativos, que sejamos pessoas que gostamos da gente mesmo, que gostam da gente mesmo, que gostam da vida e que se empenha para revelar aspectos que estão sendo ocultados à humanidade. Periodicamente o sistema solar passa assim por grandes transformações e nós estamos na iminência de uma transformação desse nível. Haverá, portanto, um tempo de dificuldade para a humanidade,
Os antigos profetas já diziam isso, assim como os profetas modernos. A própria ciência já percebe que há fatores astronômicos muito grandes nas alterações climáticas e que isso pode representar transformações de grande monta, inclusive na própria configuração geográfica da Terra. Continentes, como no passado, podem submergir, outros poderão vir à tona, regiões poderão ser transformadas completamente, e nós somos uma geração que muito provavelmente vai viver isso a curto prazo. Então, as redes mundiais de comunidade, elas também incorporam nas suas preocupações essa dimensão de coisas.